Bom dia, amados. A graça e a paz, amém? Louvado seja Deus neste lugar no Espírito. Queridos, à luz da palavra de Deus, nós somos um ministério levantados pelo próprio Deus, que não negligencia nenhum dos fundamentos base para que a gente viva o cristianismo. À luz de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, lá o escritor vai dizer sobre coisas que são fundamentos base, rudimentos. Ele vai nos chamar para o aperfeiçoamento, mas ele vai lembrar, a gente não vai ficar falando sempre das coisas básicas, a gente precisa avançar. Mas para que a gente avance, nós não podemos negligenciar ou abrir mão de nenhuma peça desse rudimento, desses preceitos, que tem tudo a ver com Cristo. Então lá ele vai dizer, arrependimento de obras mortas. Todo homem nasce morto, desligado de Deus. Fé em Deus. Porque a hora que você descobre que você nasceu morto, você vai descobrir também que Ele te amou. Ele resolveu isso por você. Aí o escritor vai dizer, doutrina de batismos, no plural. Porque a hora que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é batizado nele, você é nova criação, já ali. Depois você é instruído para o batismo nas águas, para sepultar o velho homem, a velha mulher, e ressuscitar juntamente com Cristo, o Espírito, para andar em novidade de vida. Até aqui nenhuma novidade, muito aparente, para a maioria das igrejas. Mas o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. É esse que vai pôr para funcionar dali para frente todos os outros rudimentos. Aí ele vai dizer, imposição de mãos, transferência através daquilo que eu falo e imponho, muito mais do que eu toque, unção, graça, poder de Deus, para que o reinar de Deus avance, ressurreição de mortos. A palavra vai dizer, ao homem foi dado viver uma única vez aqui na terra, nesse corpo físico de Adão. E depois da morte vem o juízo. É o que está escrito. E por fim, o juízo eterno é um outro rudimento, o último deles. Para nós, juízo tem que soar com uma expectativa tão boa, amados. Porque é algo que a gente vai passar para receber do nosso Pai, do nosso Deus, galardão. Nós não somos mais julgados para condenação. Nós vamos ser julgados de acordo com todas as obras que a gente fez aqui, por meio do Espírito. A chavinha no meio ali que diferencia a gente um pouco mais, talvez, é o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Porque é Ele que põe tudo isso para funcionar. Amados, essa manhã a gente vai trazer um pouco de luz, entendimento sobre um assunto chamado justiça de Deus. A justificação que foi feita já por mim e por você. O que está feito dentro do teu espírito? Você sabe? Sabe discernir o que é justificação? Se entende o poder do que está dentro de você? De verdade, com clareza? O que está disponível? Porque é o Espírito Santo que quer trazer isso para fora. A gente tem que entender o que é isso. Para a gente se proteger de andar uma barganha com Deus.
O que é barganha? Barganha é eu querer praticar a palavra com o meu esforço. Olha aqui, amados, preste muita atenção aqui. Mais uma vez, é isso que a religiosidade produz. A gente tinha no Antigo Testamento regras, a lei, mandamentos. E à medida que a gente vai se conscientizando pelo Espírito que a gente não dá conta de cumprir tudo, a gente clama por Jesus. E nasce de novo. É sério que a gente acha que daqui para frente agora a gente vai continuar vivendo como a gente vivia antes, tentando obedecer? Ó, se eu faço, se eu não faço. Ó, 3 regras para a sua vida em tal área. 10 passos para você obedecer para que Deus faça algo para você. Coisas que estão na palavra, irmãos, não são coisas inventadas. Congregar-se, servir, andar em amor, perdoar, ser generoso com o reinar. São todos mandamentos de Deus estabelecidos na palavra. Isso não vai passar. Agora, se eu tentar pegar isso e colocar para funcionar no meu entendimento, no meu esforço, para Deus não tem valor nenhum. Eu tenho que ficar vigiando constantemente, protegendo isso na minha capacidade. Isso é barganha. Agora, quando o Espírito Santo pega isso que foi feito dentro de você, a justificação que está dentro de você por causa da obra de Jesus, e começa a transformar você por dentro, aí tudo aquilo que Deus ordenou desde o Antigo Testamento começa a funcionar em mim e em você espontaneamente. Aí tudo se torna um prazer. Tudo. Perdoar, congregar, ofertar, amar, servir, se colocar como menor diante dos irmãos, tratar os outros como superiores a mim. A carne não consegue andar aqui, amados. O Espírito Santo está prontinho para nos levar lá. É só a gente entregar para Ele aquilo que Ele precisa para fazer isso em nós. Vamos fazer uma breve passagem em alguns textos de Romanos essa manhã, para falar sobre esse assunto. Vamos começar lá em Romanos capítulo 5. Verso 1. À luz da palavra, amados, a verdade, Romanos capítulo 5, verso 1. Quando a luz vem sobre as áreas onde a gente ainda está caminhando na alma, ou em trevas, isso causa um incômodo, amados, porque as trevas vão ter que sair daí e de mim. Mas isso nunca pode soar no nosso ouvido, no nosso coração, como uma condenação, como um peso. A luz vem não para te mostrar, para te acusar que você está errado, embora nós estejamos onde a gente está caminhando na carne. Mas a luz vem para te mostrar da onde Jesus já te tirou. Daquilo que já está disponível dentro de você. E que vai funcionar se você liberar o Espírito Santo em você. Passando tempo com Ele. Investindo, gastando a vida aos pés dEle diariamente. Então, Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: havendo nós, pois, sido declarados justificados, em decorrência da nossa fé, então temos paz para com Deus. Por quê? Por ação de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra que Ele fez, Ele assumiu a figura humana no meu lugar. A diferença é que Ele não tinha a natureza do pecado. Ele pagou tudo que era minha dívida, por mim e por você. Ele morreu, Ele ressuscitou. E ao crer nele agora, você recebe o Espírito Santo dentro de você e você é declarado diante de Deus justificado. Para entender o que é isso, amados, dentro de você,
A gente vai entender um pouquinho aqui o que é justiça. Justiça, um resumo mais simples, é aquilo que está como deve ser. Deus criou o homem e a mulher e todas as coisas em posição de justiça, perfeição, antes da queda. Amém? Então, justiça é um estado, é uma posição, é uma condição de algo estar sendo, funcionando como Deus planejou para ser. Isso é justiça. De Deus. Justiça dos homens, ou justiça própria, não tem nada a ver com isso. Quando alguém comete um crime, dependendo do grau, do com aquilo é ruim, a pessoa matou um cidadão lá no certo bairro, a tiros. Causa uma indignação local ali, porque todo mundo conhecia quem foi morto, todo mundo conhecia quem matou, enfim. Mas, fulano de tal matou uma criança. Isso já mobiliza uma cidade. É um grau de maldade um pouco acima daquele primeiro. Dependendo dos requintes de crueldade ali, todo mundo se levanta para clamar por justiça dos homens. O que é justiça? É fazer com que aquela pessoa pague na pele por aquilo que ela cometeu. Essa não é a justiça de Deus. Então a pessoa é condenada, cumpre anos de cadeia, sai em liberdade e diante da justiça dos homens, ela está livre. Ela pagou uma pena. Mas para Deus nenhuma justiça foi feita ali ainda. Por quê? Porque aquele homem que cometeu o crime não está ainda no estado de como ele deve ser. Para Deus, há falta de justiça naquele que foi morto, porque não era para ele morrer. Tanto quanto naquele que matou, porque não era para ele matar. Não foi assim que eu criei. Aqui começa a incomodar um pouco o religioso. Quando a graça de Deus, não um assentimento mental, mas quando a graça genuína de Deus, no poder do Espírito Santo, alcança aquele criminoso e transforma ele, justifica ele por dentro. A graça não nos exime das nossas responsabilidades, consequências terrenas, amém? Não é isso. Mas a partir dali, entre o pai e aquele cidadão, não há mais nunca nenhuma condenação. Não importa o grau, não importa quantas vezes uma carreira criminosa do mais alto nível é interceptada pelo Espírito Santo na boca de alguém e entende isso por dentro e nasce de novo de verdade, amados. Deus olha e diz, dos seus pecados, nunca mais eu vou me lembrar. A justiça foi feita, justiça de Deus. Agora dentro de você tem algo que é como deveria ser desde o princípio. Onde que está isso? Dentro do nosso espírito. Nós somos declarados justificados. O Pai não tem conivência com o pecado, irmãos. Nosso Deus é um Deus santo, justo. Ele não põe os erros por baixo do tapete e negligencia. Quando nós falhamos hoje, não é que Deus deixa para lá. Ele é meu filho, deixa errar. Deus, a única via que Ele tem para te abençoar, para te levar além, é o nosso espírito, é onde Ele vem falar, é onde Ele vem transmitir algo, para que na nossa alma a luz venha e a gente receba num comportamento que toma posse.
Então a gente falha ainda aqui, a gente está em um processo de aperfeiçoamento. As nossas ações são dignas, são culpadas ainda, muito ou pouco, por causa de uma mentalidade que não foi renovada, amém? Mas o nosso espírito, a justiça está ali, 100%. Quando Deus vem ali ter comunhão ali contra Cristo. Por isso que ele não se lembra mais de nada. Não é que ele deixa para lá, é que ele não vê mais nada fora, ele vê por dentro, ele vê aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então por isso que nós temos paz. Mas nós também temos uma responsabilidade em pegar essa justificação e manifestá-la agora, desenvolver isso com o propósito de vivermos uma vida cristã plenamente abençoada e muito mais, andar em amor para que os outros mortos encontrem a salvação que está em Cristo. Quando a graça, Deus tem as suas maneiras, os seus desígnios, alcança uma pessoa, ela recebe muitas vezes, em alguma área, uma dose extra de poder de Deus ali, que a justiça do Espírito em determinada área já é imputada naquela mentalidade e vícios desaparecem instantaneamente. Mas a maioria da obra é uma responsabilidade nossa agora em pegar na mão do Espírito Santo, passar tempo com Ele, para que Ele vá fazendo isso, vir cada vez mais à existência. E é aqui que é o problema de Deus hoje com os religiosos. Nós temos uma tendência, amados, de pegar isso e colocar para funcionar. Eu fui salvo, eu tenho paz com Deus, glória a Deus. Só que não esqueça dos rudimentos. Você era morto, você nasceu de novo por causa de Jesus, Deus te amou, você foi batizado em Cristo, fui, você foi batizado nas águas, fui, você recebeu o batismo no Espírito Santo? Não. Eu fico com a palavra, alguma deficiência grave aí vai acontecer daqui para frente, para funcionar na prática, em tudo isso que está disponível dentro de você. A liberdade, amados, é você ser livre de ficar vigiando no sentido de posso ou não posso, falo, não falo, faço ou não faço. A tendência nossa, no começo principalmente, é daqui para frente continuar, mas agora com a nossa mente, com a nossa capacidade, com regras externas como a gente sempre viveu. E aí o apóstolo Paulo dá uma vacina, rapidinho lá em Gálatas, depois a gente vai voltar para Romanos. Gálatas capítulo 3, verso 2. Uma curiosidade. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Gálatas. Primeiro problema que ele teve que lidar. Olha que interessante. Cristo foi pregado. As pessoas que receberam isso de forma genuína, nasceram de novo, são justificadas, ou seja, no Espírito há toda a justiça de Deus, no Espírito não há mais nada a ser feito. Só que a tendência da imaturidade, de querer continuar achando que sabe, porque todo ser humano tem uma área que é bom. Se é que eu posso usar essa palavra. Amados, nós não somos ruins em tudo. Não é possível você pegar toda a perfeição da justiça de Deus e olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, aqui não há nada que esteja funcionando que se pareça com a bondade do Senhor. Ao continuar essa caminhada por ação própria, essas pessoas se firmam na onde eu sou bom. Só que até essa bondade que não foi ainda mudada pelo Espírito, para Deus é maldade, porque na lei ou você é perfeito ou bal. E aí aonde eu sou fraco, eu estou na graça, o sangue me cobre. É verdade.
Tudo isso é verdade, mas nós estamos falando aqui de trazer para fora toda a justiça, o poder daquilo que foi feito dentro de nós. E a tendência é continuar, porque agora eu sei, é só continuar vivendo como eu sempre vivi. Não, 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 não. É pela mesma via que foi começado. Então a primeira carta, o primeiro problema que o apóstolo Paulo teve que tratar foi esse. Gálatas 3, verso 2. Só isto que eu quero aprender, proveniente de junto de vós. Proveniente de dentro das obras da lei, recebestes vós o Espírito? Ou proveniente de dentro do poder do ouvir da fé? Tão insensatos sois vós, que havendo vós começado pelo Espírito, agora pela carne quereis estar sendo aperfeiçoados? Vocês receberam toda essa justiça, onde Deus te olha e não vê falha mais em você, vê a perfeição do estado de como Ele criou. Isso para nós não é plenamente visível, até agora não é, porque a gente tem esse corpo. Mas Deus não vê o corpo, Deus vê o espírito. Se a gente crescer em discernimento e as nossas visões espirituais forem abertas, a gente vai começar a se enxergar como Deus nos enxerga. Mas muito mais que isso, a enxergar o outro como Deus enxerga também em Cristo. Então, vocês receberam isso por quê? Porque vocês fizeram muitas coisas boas? Não, foi alguém que pregou o evangelho, que Jesus Cristo veio e te arrancou dessa morte. Agora você é justificado, agora você tem paz. Então foi pelo ouvir da fé. Graça. Agora, igual uma criança faz muito isso, irmãos. Papai, deixa que agora eu sei continuar. Você quer continuar? Você quer voltar para a lei, preceitos, tradições, regras de homens? Não. Continua sendo pelo Espírito. Agora é pegar a justiça que está em nós, o Espírito Santo habitando em nós, e dar para Ele a liberdade, a autorização para que Ele continue a obra. O prêmio máximo da obra de Jesus em nós é a salvação eterna, a nível de eternidade. Mas a nível de propósito terreno, amados, o principal foco de Jesus ter morrido naquela cruz para arrancar de nós o pecado foi porque o Espírito Santo viesse habitar em nós. E agora a gente vai deixar ele guardadinho lá? Nós não. Nós somos um ministério que pega todos os rudimentos, os abraça à luz da palavra e vamos seguir, dando para o Espírito Santo aquilo que ele precisa para nos levar além. Para nos levar ao amor. Amém? Então esse é um problema muito comum. Então continua sendo pelo Espírito. Mas eu falho, eu também. O que eu faço? Se eu conseguir evitar de falhar, amém, mas eu não me preocupo com isso. Eu me ocupo em passar tempo com Ele. Meditar na palavra, orar em línguas, confessar a palavra. E eu vou sendo transformado. Daqui a pouco, pode ser que não naquela área que você está tão focado. E eu vou arriscar dizer que Deus sabe exatamente por onde fazer a obra. O maior problema nosso não está naquilo que a gente está vendo. Está em raízes em nós, que foi a obra de Satanás por causa do pecado que gerou, que está travando muitas coisas nas nossas vidas. O Espírito Santo sabe onde está. Pai, eu quero isso, eu preciso disso, e lá, me dá, eu estou intercedendo, eu estou orando, nada acontece. Lá dentro tem uma raizinha de amargura, de falta de perdão, que você não percebe. De algo, o Espírito Santo sabe. Ao orar nele, ele vai lá, ele vai arrancar aquilo, ele vai te trazer luz e você vai lembrar. Puxa vida, preciso me posicionar aqui agora. Ele vai te dar graça para isso. E isso vai destravar muitas coisas. Então o problema não está no que você vê, onde eu vejo. São coisas mais profundas. E é só Ele que vai nos conduzir. Voltando em Romanos, amados, capítulo 7, por favor. Verso 12.
Mais uma vez, a carta de Romanos, ela é a carta mais completa, vamos dizer assim, no sentido mais abrangente de todos os temas do cristianismo. A condenação da queda do homem, a justiça de Deus, a vida no Espírito e os preceitos. Uma carta que requer mais da nossa atenção, principalmente no início da jornada. Ela é completa, amados. Leia, medite, várias e várias vezes, orando em línguas, para que o Espírito Santo vá abrindo para você a verdade. A gente vai pegar só alguns pontos essa manhã, para falar de justificação. Mas olha que interessante, verso 12 de Romanos 7. De modo que a lei, em verdade, é santa. E o mandamento é santo. E justo. E bom. Eu não vivo mais na lei. Eu não vivo mais nos mandamentos de Moisés. A lei, ela é santa. A Bíblia diz que até o mandamento que está lá é santo, justo e bom. Qual que é o problema no homem morto? Ele soa de fora para dentro. Ele entra pela alma, pela mente, e te coloca um alvo para você praticar. Aqui está o problema. Então você está fazendo aquilo que é certo, mas na sua capacidade. É aqui que está a morte. Morte para Deus é a ausência da vida que está no teu espírito vir à existência, para o seu benefício e para a glória dele. Então a lei, ela é santa, não vai passar. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Por quê? Porque vocês não davam conta por causa do pecado, mas eu dei conta, porque eu fui perfeito. E ao crer em mim, eu coloquei dentro do teu espírito a lei cumprida. No teu espírito, você é alguém obediente a todos os mandamentos da lei. Por causa de Jesus. Por isso que Deus te vê ali e te vê. Ele é perfeito. Satanás vai acusar, talvez. Não estou vendo isso. Ele é perfeito. Os mandamentos agora continuam sendo santos. Só que não mais os mandamentos de Moisés que soam de fora para dentro. Os mandamentos agora são os mandamentos de Deus. Quando você passa por uma palavra, essa palavra mandamento, irmãos, no original grego é comando. É uma verdade, é um princípio, é a justiça de Deus, como Ele é, te acionando pela via correta agora. Pela qual via? Do Espírito para uma alma que está sendo santificada, justificada por ação do Espírito Santo. E agora nasce um comportamento de justiça. Percebe a barganha? É o mesmo comportamento exterior. Né? Eu perdoo. Eu oferto. Eu sirvo. Eu prego. Eu faço, eu também faço. A aparência pode até enganar a gente, a Deus não. Onde nasceu? Nasceu na minha justiça em você, por obra do meu Espírito Santo em você? Isso me alegra, porque isso vai produzir, isso vai salvar. Isso tem unção. Do contrário, nada. Então os mandamentos, eles não são algo para a gente, na imaturidade, falar assim, não serve para mais nada. Não, eles são preceitos divinos para o nosso benefício, que agora vão funcionar de dentro para fora. Por que não era assim antes? Avance em um capítulo aí, por favor. Romanos capítulo 8, verso 3. Por que a lei era um problema para nós? Por que os mandamentos do Antigo Testamento eram um problema para nós? O apóstolo Paulo vai dizer, verso 3 de Romanos 8, porquanto o que era impossível à lei. Por quê? Porque ela estava sem forças por causa da carne.
Por causa dessa capacidade que a gente acha que tem de fazer, baseado nos 5 sentidos. Deus, ao seu próprio Filho, havendo enviado em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Para quê que foi feito tudo isso? Olha a chave aqui, irmãos, verso 4. A fim de que a justiça da lei fosse agora cumprida em nós. Então Jesus disse assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, obedecer, colocar isso num pacote e te dar de graça dentro do teu espírito o dia que você creu na minha obra em seu favor. Eu removi de você a natureza e agora você recebeu isso dentro de você. E eu coloquei aí dentro o mestre. É ele que vai te levar. Me levar a quê? A fazer com que tudo isso venha a funcionar agora em você. Agora a lei, ela vai se cumprir em nós. A alma, porque no Espírito já está. Toda a perfeição dela. De fé em fé, de tempos em tempos, quanto mais a gente se entregar ao Espírito Santo, quanto menos a gente se preocupar em fazer as coisas por força, por violência. O problema, irmãos, é que esse deixar de se preocupar em fazer as coisas, que é um pré-requisito para andar no Espírito, ele tem que ser acompanhado de uma fome de passar tempo com o Espírito Santo, diariamente. Então não faça nada mesmo, nada, que você não esteja convencido por Ele, que é o que você é agora em Deus. Mas isso só vai se cumprir, só vai vir à existência em algum momento, e nós estamos em busca disso, mas não na barganha, na justiça. Porque é aqui que você vai experimentar a bênção que está dentro de você. Mas passe tempo com Ele. A lei era um problema porque na carne, meu espírito morto, eu tentava obedecer. E eu conseguia alguns, ou muitos, talvez, mandamentos. Só que em algum eu falhava. E segundo a própria palavra de Deus, quando eu falho em um, eu falhei em todos. Não há possibilidade de bênção aqui. Por isso que Jesus nos tirou desse lugar. Então aquilo que agora é bom, perfeito, é para funcionar em nós. Não é algo para ser deixado de lado, mas também não é algo para eu me preocupar em pôr para funcionar. É obra do Espírito Santo. Se nós entendermos isso e abraçarmos, formos sinceros, procurarmos na palavra os vários textos, a base, o entendimento de que quando o Espírito Santo foi derramado, o que caiu na mão das pessoas não foi uma Bíblia, porque sequer existia o Novo Testamento escrito, foi um dom, uma evidência. Essa é a obra do Espírito. Se você abraçar isso, irmãos, é tudo o que Deus precisa para conseguir fazer aquilo que Ele já fez dentro de nós, aparecer ao mundo. Então agora a lei não é mais um problema. Se obedece à lei, eu de fora para dentro não mais, mas no meu espírito eu já obedeci tudo por causa de Jesus. Mas olha, você faz isso, então isso aí é um problema ainda que Deus vai tratar. Eu estou me entregando ao Espírito Santo. Eu estou de verdade passando tempo com Ele, dando para Ele a matéria-prima que Ele precisa para queimar essa carne que ainda governa a minha alma em alguma área. Estou sendo aperfeiçoado, mas não por mim mesmo, por Ele. Quando você me encontrar daqui a um tempo, pouco ou muito, nessa área,
Se você me encontrar funcionando parecido com Jesus Cristo, você pode voltar daqui 100 anos, você vai me encontrar da mesma maneira. Porque eu não vou cansar de obedecer, de receber o comando da lei e fluir. Porque foi obra dele em mim. É irreversível. Agora, se eu tentar me fazer de evangélico, talvez você me encontre na semana que vem desviado. Olha o nosso problema aqui, irmãos. O desviado, ele é muito mais sincero às vezes que um religioso. Porque ele chega num consenso. Eu não consigo. Não consegue mesmo. É o Espírito Santo que tem que fazer em você. Então, é impossível para a lei porque ela estava sem força. Essa palavra força, irmão, é enferma. A nossa alma, ela era enferma. O que é uma enfermidade? É eu funcionar na justiça sem o Espírito. Pronto. Jesus levou tudo isso. Mentalidades sustentadas pela natureza do homem para tentar andar na justiça que vem de Deus. Isso é uma enfermidade. Cedo ou tarde não vai dar certo. A obra do Espírito não. A hora que a enfermidade é expulsa da nossa alma em alguma dimensão, uma nova vida se cumpre um pouco mais. Você pode passar daqui 10, 20, 30 anos ali. É firme. Por quê? Porque é eterno. Tenta voltar para a lama depois que o Espírito Santo te santificou em alguma coisa. Tenta. Faz esse teste. Se você está, talvez, duvidando, você não vai se sentir à vontade mais lá. Nossa, mas eu gosto. Então você ainda não foi santificado. Só isso. Continua orando em línguas. Continua passando tempo com Ele. Ele vai fazer a obra em você. Ele é fiel a Jesus Cristo. E Ele está aí por um propósito. Amém? Romanos capítulo 10, verso 4. Então eu fui declarado justificado, entre eu e o meu Pai não há mais nenhuma dívida. Por quê? Porque no meu espírito eu sou perfeito, 100%. O próprio Cristo, idêntico. Mas, agora, isso tem que transbordar para a minha alma, para que ela seja sarada, todas as enfermidades sejam removidas, a carne tentando fazer, não, ela vai ser mortificada, ela vai tirar o foco do terreno, e ela vai começar a colocar o foco agora no espiritual, para receber de graça, e ela vai fluir nas verdades, para que Deus seja conhecido. Por quê? Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é o Cristo. Para quê? Para imputar justiça a todo aquele que está crendo. O fim, o término, o propósito, o resultado. Qual que é o destino? Por que a lei foi dada? Para apontar para Cristo. E aí, mais uma vez, amados, está o Cristo. O Cristo Espírito. O Cristo ressurreto. Aquele que era, sempre foi, antes de vir na terra. Ele que desceu e assumiu a forma de homem do Senhor Jesus. Mas o Cristo, ele era antes já da forma humana. O objetivo da lei era apontar para essa vida no Espírito. Para quê? Para imputar a justiça. Para pegar tudo aquilo que está contido na lei e colocar para funcionar naqueles que fazem. Não. Naqueles que são mais bonzinhos? Não. Naqueles que são muito ruinzinhos? Também não. Em todo aquele que está crendo. Essa palavra crendo, ela é o que mais tem que mexer com a gente, irmãos, se a gente quiser andar com Deus. Pistel, no grego.
Pensar que é verdade. Vem o comando da voz, e aquilo te dá um destino para você caminhar sobre. Na verdade, é onde você já está no Espírito. Mas para você experimentar, materializar isso, glorificar o seu Pai, um posicionamento é necessário. Fé. Isso é crer. Você pensa que é verdade aquilo que Deus diz sobre você nessa área da sua vida? Eu creio. Então, deixa eu olhar nos seus passos se encontra uma equivalência daquilo que você diz que pensa que é verdade. Quando não há, irmãos, isso não é fé. Esse é o maior estrago que a religiosidade, essa barganha, esse tentar funcionar em Deus, que é impossível na verdade, mas na minha capacidade gerou. Porque eu me firmo muito na onde eu sou bom, ou eu acho que sou bom, e eu papagaio que o sangue de Jesus me cobre aonde eu falho. Tudo verdade, mas não é mais aqui. É pelo Espírito. Eu creio que eu sou próspero. Porque está escrito inúmeras promessas. Está dentro do teu espírito. Você crê? Você pensa que é verdade? Então, como que é a sua conduta nessa área? Naquilo que o Espírito Santo está te levando a viver no seu dia a dia para glorificar a Deus. Existe uma racionalização, um cálculo? Ou existe uma alma sujeita em obediência que faz aquilo que ele pede, que dá aquilo que ele pede, para o seu próprio benefício? Não existe algo ainda resistindo. Não tem problema, meu querido, não se acuse. Foi daí que Jesus nos removeu. Você crê que Jesus te deu a paz dele? Você pensa que é verdade, que dentro de você tem a paz do Cristo? Eu penso que é verdade. Então o que você faz quando o mundo tenta tirar de você desse posicionamento de paz? O que eu faço quando as circunstâncias, porque Satanás não vai deixar de ser o de Satanás. Qual que é o papel de Satanás? Nos tirar do posicionamento, do comportamento de justiça. Porque se ele consegue fazer isso, ele cortou um pouco, temporariamente, o nosso canal de receber de Deus, que é pela fé. Espírito justificado, alma santificada e um posicionamento que recebe. É aqui que está a vitória. Não, eu penso que é verdade que eu tenho. Então, na hora que Satanás se levantar, eu preciso ter um comportamento à altura que propaga no reino espiritual. Isso não me governa mais. Eu vou dormir no barco. Você percebe como não dá para fazer isso na carne? Irmãos, e não é, eu vou em casa, vou dormir, mas está no travesseiro lá, preocupado. Não é, isso é carne. O Espírito Santo é Deus para gerar em nós cada vez mais essas verdades, uma coisa chamada convicção. Nem nós conseguimos explicar por que a gente está agindo daquela maneira, porque é irracional muitas vezes, diante do que todo mundo faz, você está indo naquela direção, por quê? Nem eu sei direito por quê, mas eu sei porque sei que é aqui que está a vida, obra do Espírito. Essa palavra crendo, amados, ela é uma convicção impelida de dentro, que é superior à racionalização da alma. Então isso é crer. Então quando a luz vem e diz para nós, você ainda não está andando em fé no Espírito. Nossa, irmãos,
Muitas áreas nós estamos ainda andando na carne. Nós não somos mais, nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito. Nós estamos vivendo lá já, mas a nossa alma requer de processos do Espírito Santo para que isso venha à existência, para que tudo se cumpra, evidencie, se manifeste para a glória de Deus. Isso não pode soar como uma acusação, mas tem que soar como uma... Eu preciso fazer algo para que isso mude. Fazer algo fora? Não, eu preciso passar mais tempo com Ele. Eu preciso acelerar mais, eu preciso me esforçar mais. Não, você precisa descansar mais nele. Sem o Espírito Santo é impossível. Qualquer coisa fora disso não é fé de Deus, não é crer, não é o lugar de justiça, agora no nosso comportamento que recebe do alto a manifestação da verdade. No Espírito nós já estamos, na alma nós estamos sendo, e quando a alma vai sendo, nosso posicionamento visível também vai sendo cada vez mais de fé em fé, como a luz da aurora, diz a palavra de Deus. Mas quando não há essa equivalência, irmãos, é só sermos humildes. Eu ainda não creio. Porque se eu achar que eu creio e me fechar ali, achar que Deus é misericordioso, Ele é, achar que Deus é bondoso, Ele também é, achar que Ele vai fazer, mesmo eu não crendo, aí é um problema. Porque assim como Ele não consegue mandar nada de ruim para você, porque nem tem coisa ruim para mandar, mas a ira, a punição pelos seus erros, porque a via que Ele tem é o Espírito, no Espírito você é perfeito, é a única via também que Ele consegue te colocar na experiência das bênçãos de verdade. Então, crer é pensar que é verdade. A circunstância se levanta. Deixa eu racionalizar. 100 mil na conta, positivo. Oh, aleluia, eu sou rico. É verdade isso? Depende, de onde nasceu essa confissão? De você olhar para a conta? Então é um engano. Porque amanhã, quando essa conta zerar, ou até ficar negativa, talvez numa prova, como que vai ser a sua confissão? Percebe o lugar? É quando está bufando e por provações, sei lá o que, no processo, quando está faltando, é você olhar para as circunstâncias e ver a verdade, aquilo que Deus diz. Eu continuo sendo, eu penso que a verdade é aquilo que Deus diz. Quando isso é obra do Espírito, vai nascer um comportamento à altura e Deus entra com a glória dele para fazer ele conhecido em nós. Isso é fé. Isso é o poder que foi colocado dentro de você e de mim, de graça. E isso que vai sendo agora trazido à existência de graça. Como que eu vou conseguir fazer algo quando as minhas circunstâncias não me dão recurso para isso, seja qual recurso for, amados? Graça. Um caminhar na palavra acima daquilo que você está vendo e do que as pessoas estão vendo você passar. Essa é a loucura. Mas é aqui que Deus funciona. É aqui que Deus opera, na dimensão do Espírito. Então o fim da lei, o propósito do mandamento é Cristo, o Espírito. Para quê? Para que agora a gente tenha a chance, a escolha de imputar a justiça cada vez mais na nossa experiência, para aquele que está crendo. Olha esse verbo aí, amados, está no contínuo, no literal. Umas versões vai estar aquele que crê, mas crer não é eu creio hoje. Não, eu estou crendo, é uma vida de edificação constante. Eu não paro de crer mais na palavra. Sempre vai ser, em qualquer decisão, qualquer escolha, o que Deus diz? Nunca o que o mundo está fazendo, ou o que eu acho. O que Deus diz sobre isso? O comando vem.
Se encontrou aqui uma alma que bloqueia, é só um sinal que aqui ainda a justiça não foi imputada, não foi feita uma santificação pelo Espírito Santo. Não tem problema. Não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, ou deixar de fazer aquilo que você tem que fazer por uma regra externa. Mas, pelo amor de Deus, olhe e diga, não estou na fé ainda. Espírito Santo, vamos queimar junto essa incredulidade. Toca fogo nessa seara aí. E deixa ele fazer daqui a pouco, amados. A hora que o comando vem, você caminha. E Deus segue. E as bênçãos seguem. O fim da lei, o objetivo, o resultado é Cristo, Espírito, para trazer para aqueles que são da fé todos os benefícios da justiça de Deus. E nós vamos fechar, amados, Romanos, capítulo 13, verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo: o amor, ágape, não faz ao seu próximo aquilo que é mal. O amor, portanto, é o cumprimento da lei. No seu espírito, no meu espírito, você é alguém que só sabe andar em amor. Quando você vai para a palavra de Deus e diz lá que o amor não busca os próprios interesses, porque o Espírito não precisa buscar nada, ele é. Quem que busca? A alma ainda não santificada, só. Então qual que é o cumprimento, qual que é o ápice daquilo que estava escondido? O alvo, o amor. Porque o amor não faz mal ao próximo. O amor é o cumprimento, é a plenitude da lei. E aí você vai para o mandamento. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, parará. Não roubo mais dinheiro, não roubo mais oportunidades, não roubo mais. Estou funcionando como uma regra externa. Estou praticando a lei. Amém? Então eu não roubo mais. E na vida do seu próximo, quando ele necessita de uma palavra de vida, de Deus, para sair daquele buraco, você tem Cristo para dar para ele? Ou você tem um recurso? Então você pode não roubar mais dinheiro do banco, você pode não dar mais calote, mas a lei no amor, no Espírito é tão mais alta que vai fazer com que eu e você não roubemos mais de Deus a chance de transformar as pessoas que passam pelo nosso caminho. Não matarás, a mesma coisa. Nunca matei ninguém. A gente acha que não, fisicamente, mas para Deus, de novo, matar é impedir que a vida que vem dele, do Espírito, alcance aquela pessoa em Cristo também. Aqui a gente já tem muitas situações no passado que a gente foi homicida. Nunca matamos com revólver, mas com a boca. Então a lei é muito alta, irmão. A lei, ela é algo tão extremo, tão perfeito, tão santo, que a gente nem tenta mais obedecer naquilo que a gente está entendendo na mente. A gente só se entrega para o Espírito Santo. E não se condena onde a gente não está andando, porque a gente era estragado. E ele vai fazer toda essa obra. E aqui nós, como família, nos alegramos. Com o passar do tempo. A unidade que eu falei aqui no começo é uma decisão de permanecer juntos, aguentando o chacoalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Dando suporte uns aos outros, em amor, no Espírito. Porque tudo que é construído daqui, tudo que é edificado daqui, nunca vai cair.
e vai nos levar sempre além. Então o amor não faz mal ao próximo. O amor não dá para o próximo nada que não seja Cristo. Mas muito mais do que isso. Cristo não como uma regra, vida, rudimentos. Cara, você está assim, talvez porque, cara, você conhece Jesus? Nunca ouvi falar, não sei, sei lá o quê. Então, por causa do pecado, você é morto. Você está desligado de Deus. Está amarrado. É o que a Bíblia diz. Não quero mais papo com você. Vou perder a amizade. Amém. Estou te amando. Eu não vou fazer mal para você. Todo mundo é filho de Deus. Não é? Olha como a luz incomoda e o engano acalenta. Mas mantém as pessoas na morte. A hora que o juízo vier, uau, não é que era verdade tudo que estava escrito? É. Então nós somos um povo que anda em amor, à medida que o Espírito Santo vai nos dando graça, revelação para isso. Mas para isso nós precisamos abraçar a vida, as práticas, de maneira constante. Essa é a marca de uma igreja saudável. Não podemos abrir mão de nada. O foco é no Espírito. Ele precisa ser liberado, ele precisa ser autorizado, se nós desejamos verdadeiramente andar em fé. A luz incomoda, amados. Incomoda o quê? A nossa incredulidade. São emoções tão enganosas, mas que gritam tanto, que a gente acha que aquilo somos nós. Não somos, nós somos o que Deus diz que nós somos. Pratique essa verdade, confesse essa verdade para você mesmo. Se na hora que a luz vier na boca de quem quer que seja, você vai se incomodar, achar que aquilo é para o seu mal. E a hora que o engano vier pela boca das pessoas que são próximas, talvez de você, você vai achar aquilo que é para o seu bem, e é justamente o contrário. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz. Se Deus diz que isso é incredulidade, Espírito Santo, pode me ajudar. Se eu penso que é verdade, que Ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades, quando um engano se levanta, para onde que eu corro? Isso machuca demais a carne, irmão. Eu penso que é verdade isso. Onde está a próxima farmácia? Mas o sintoma está aí, a dor está aí. Eu sei. Nós possuímos um corpo ainda imperfeito. Mas qual que é a nossa primeira busca? O que Deus diz? Não consigo. Então não faça nada. Toma o remédio, vá no médico, continue. Mas não deixe de ter a oportunidade de permitir que o Espírito Santo te leve a um lugar que recebe aquilo que o recurso do mundo produz momentaneamente, para sempre dentro de você, o poder do Espírito. Amém, querido? Aquilo que foi colocado dentro de você por Jesus Cristo, chamado justiça de Deus, é algo perfeito, é algo pronto, é algo pleno, é algo que só sabe amar. O Espírito Santo em nós vai gerar experiência disso e vai nos levar a ser canais desse amor. Por quê? Porque eu já fui amado. Desde que a gente ande nos princípios da palavra. Qualquer mensagem, qualquer voz, Amados, cuidado em nome de Jesus. Qualquer mensagem, qualquer voz, qualquer homem de Deus, qualquer pessoa que você que caminhe nesse lugar, acate aquilo que vem da parte dele, da parte de Deus, discirna. Nós não estamos centralizando a verdade nesse lugar aqui. Nós estamos centralizando a verdade no Espírito.
O sonho do nosso Pai, o que clama no coração do nosso Pai, são milhares, talvez, de congregações, mas que andam no Espírito. Aí sim vai ser um prazer a gente... Cadê todo mundo aqui? For tudo no culto na igreja tal lá. Igreja tal é a mesma. Por quê? Porque o Espírito Santo mandou. Putz, eu tenho que ir também, porque eu nem ouvi o Espírito Santo, acho que eu estava distraído, acho que é lá hoje que é o tal mover. Amém. Então não é para nós, é para Ele. Se a gente deseja viver essa vida, se a gente deseja experimentar a justiça que você já é, invisível nesse momento, porque é do Espírito, mas que vai ser trazida à existência por ação dele em nome de Jesus, à medida que a gente se entrega para Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos.